O ambiente de trabalho é fundamental para o sucesso das empresas e para o desenvolvimento das pessoas. A psicologia organizacional busca o equilíbrio nas empresas e no desenvolvimento humano. Hoje, nesse episódio, iremos refletir como cuidar de pessoas é, ao mesmo tempo, cuidar das empresas, porque saúde mental também faz parte do sucesso das organizações. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí SESMAC, o seu espaço onde conhecimento, ciência e informações necessárias se encontram. E a gente hoje, né, João, vai mergulhar no espaço onde profissionais e instituições precisam se encontrar, se equilibrar, ter um resultado, né, importante para a sociedade, porque quando as instituições têm uma contribuição, os profissionais também. E para isso a gente traz uma área da psicologia. Águida, uma área muito interessante da psicologia, né? Que envolve, como você disse, as organizações e as pessoas. E especialmente, né? Já a gente vai falar no final, mas, enfim, já estou falando em comemoração, né? Dos 50 anos do curso de psicologia do SESMAC. Que história linda, né? 50 anos. Vamos falar disso, né? Vamos falar disso também. E é muito especial porque o SESMAC, enquanto instituição, está com 2 ex-alunos que trabalharam no RH da instituição e que são professores hoje, o Bruno e o Leandro, sendo que o Bruno, é por isso que eu dei essa pausazinha, viu? O Bruno ainda está no RH, né? Isso. E o Leandro está na coordenação do curso de psicologia. E a gente fica cheio de satisfação de ver que o SESMAC está dentro desse contexto como uma instituição de ensino e que dá esse bom exemplo, né, de organização, enquanto instituição de educação. E eu, já agradecendo a presença, né, nós, né, Águida, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Que falta de educação a minha, né? Você começa, professor Bruno. Pode ser. Bom, é um prazer, né, estar aqui. Obrigado, Águida e João, pelo convite. Né? Como o João falou, sou egresso da casa. Né? Eu fui formado em psicologia, né, um pouquinho, né, antes do professor Leandro. Né? Quer dizer, me formei, depois em seguida o professor Leandro se formou. Então, assim, a gente andou, né, muito próximo, assim, porque além de psicólogos, a gente fez especialização na área organizacional, ele também trabalhou nessa área organizacional, eu trabalho até hoje. Então, depois a gente foi fazer um mestrado na Argentina em recursos humanos também, estudamos juntos lá na Argentina, fizemos um mestrado. E, em seguida, eu fui fazer um doutorado. Aí o professor Leandro fez outro mestrado, eu também fiz outro mestrado na casa aqui, então minha formação é toda aqui no SESMAC. Né? Eu fui psicólogo, fiz psicologia aqui, fui psicólogo, depois uma pós na área organizacional, depois um mestrado na Argentina e voltei para cá fazendo um mestrado em saúde e um doutorado. E hoje estou ao lado do professor Leandro também na coordenação do curso de psicologia. Além do RH, está no desafio da coordenação aí, né? Está na coordenação. Não é só auxiliando o professor Leandro. Isso. E também como docente, né, de algumas disciplinas. E faço um trabalho bem bacana também. A gente está em final de gestão no conselho. O professor Leandro também já foi conselheiro, né? Ele vai se apresentar, mas eu fiz em especial na POT também, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu fui presidente e hoje faço parte da comissão, que é uma comissão temática do Conselho, que trabalha juntamente com os psicólogos, né? Para ajudar na formação. E aí, bem bacana, porque é uma área que eu gosto bastante, porque trata com pessoas, né? A psicologia trata com pessoas, mas traz a organização, mas traz pessoas, que eu acho que é o centro de tudo, é o mais importante. É o que move as instituições, né? É o que move. Com certeza. Né? Meu nome é Leandro Matos, também sou egresso da casa, fiz o curso de psicologia, sou formado na turma 2010.2. Até me formar, eu já estava trabalhando no RH do SESMAC,
Entrei como voluntário, estava com 20 anos de idade, 19 anos de idade. E aí um professor, que também era professor e do RH, ele disse: Leandro, você quer corrigir um bocado de teste aí? Eu parei, pensei, não estava fazendo nada, estava dormindo em casa, né? Vamos, vou. E assim começou minha trajetória. Eu acho que eu passei ainda uns 3 meses só indo para aprender. E depois me deram um contrato de estágio. Cumpri o contrato de estágio. Depois fui para trainee. Passei 2 anos como trainee. E nesse meio termo já estava me formando. Foi quando eu entrei como assistente de RH e depois psicólogo. 3 meses depois de formado, como eu já estava um certo tempo dentro da psicologia organizacional e na avaliação psicológica concomitante, eu fui convidado pelo então coordenador do curso para voltar enquanto docente, né? Então tinha colegas que, por exemplo, pagaram disciplina comigo que logo depois estava tendo aula comigo. Foi bem interessante porque o SESMAC proporciona isso, né? E a gente está comemorando 50 anos do curso, como foi falado pelo João, e no vídeo que a gente está produzindo, em essência, a gente está com a egressa da primeira turma, a nossa querida Lenise Cajueiro, e todos os outros que foram falando, psicólogos do vídeo, foram alunos dela, que hoje a gente foi aluno deles, né? E é uma continuidade. É um ciclo, né? Então vou, inclusive, lembrá-la. E de uma fala específica. Ela é uma árvore que deu sementes, né? E graças a Deus o SESMAC proporciona que a gente vire uma plantação, né? Cada um se torne uma árvore produtiva e dê os seus frutos, né? Plante suas sementes. E o curso vem com esses 50 anos de plantação, né? Muito bonito. Muito bonito. E nossa trajetória não fugiu tanto disso, né? Eu falei no vídeo e reforço aqui que minha base profissional foi no SESMAC. Saí do ensino médio, só queria fazer psicologia. Na minha época, inclusive... Já sabia que queria psicologia, não teve dúvida. Inclusive, na época, toda a tendência era para engenharia, medicina, direito, né? Inclusive, na minha família, a boa parte ou é da advocacia ou é da medicina, e eu fui para outra, outra área. Caminho. Né? E um caminho tão importante e necessário. E até a questão da própria instituição. Eu morei sempre pelo bairro do Farol, no Pinheiro, né? E minha mãe tinha uma farmácia aqui na Centenário. Óbvio que o SESMAC era vizinho. E pensar em subir toda a Fernandes Lima e do Val para ir para o FAO, né? Não tinha pretensão. Então, o SESMAC foi o foco, o curso de psicologia foi o foco e continua sendo o foco de 20 anos de idade. Sim. Até 40, que hoje eu tenho 40 anos de idade. E graças a Deus é isso, né? É não só uma questão de curso, é a própria filosofia da instituição, né? É a própria forma de ver o mundo, da gente enxergar a sociedade. E que também imbrica com a nossa formação, né? Não só a psicologia, mas a psicologia organizacional. Tudo que eu estudava lá, eu olhava para a vida e olhava, rapaz, faz sentido. E é muito melhor se colocar e se posicionar de tal forma. É muito melhor se capacitar ou ter um determinado olhar de tal forma. E foi através desse conhecimento que a gente adquiriu nas salas de aula, nos corredores, né, do SESMAC, que hoje a gente ensina, né? E tiveram a oportunidade, né, de ver a questão, quando a gente fala em organizacional, né, que está ligado a empresas, né, e vocês, né, por essa experiência, conseguiram justamente ter essa visão, né, por estarem inseridos em uma instituição. Vivenciar, né? Já ir vivenciando, né? Exatamente. Que aí eu queria pegar o gancho para já dar o pontapé inicial, assim. Você trouxe uma sigla que eu queria que você também dissesse para quem está nos assistindo, porque nem todo mundo conhece, né?
que é a questão do POT, e pegando a sigla do POT, o que vem a ser, de verdade, porque são várias áreas. A psicologia, a gente sabe hoje, a gente estava conversando, o quão importante é a psicologia hoje na vida do ser humano como um todo, né? E aí a gente faz um recorte para cá, para esse episódio aqui, que é na parte da psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, o que vem a ser essa área da psicologia? Então, é bom esclarecer, né? Trazer a sigla para que as pessoas conheçam, compreendam melhor. Perfeito. Bom, a psicologia organizacional do trabalho, que é chamada POT, né? Ela vem, né, da questão do trabalho, né? Se a gente for buscar lá atrás, né, o trabalho já era algo, né, que as pessoas pensavam e vinha de um instrumento que era um castigo, né? Então, trabalhar vinha muito dessa questão. E aí a psicologia, ela traz uma vertente voltada para a organização, mas não deixando de falar do trabalho. Porque a organização, o que é? São os processos que o psicólogo vai trabalhar ali. Muita gente conhece como uma seleção de pessoas, treinamento, desenvolvimento, mas a parte do trabalho envolve também a saúde do trabalhador, que é um processo, na verdade. Então, o psicólogo ele pode, dentro da empresa, trabalhar com projetos de saúde do trabalhador. Porque se entende que o trabalhador está bem, com saúde e num ambiente, né, favorável, ele vai produzir mais, ele vai ficar mais tempo na empresa. Então, assim, o psicólogo ele trabalha muito com os processos, mas não deixa de trabalhar também com prevenção. Né? O que é que um diagnóstico dentro de uma empresa pode fazer com que a empresa se torne uma empresa melhor para o funcionário? Porque ele não vai só trabalhar a questão de, vou ficar entre a empresa, né, entre o dono da empresa e o funcionário, fazendo aquele elo. Ele pode fazer mais, ele pode trabalhar com prevenção. Né? Então, ele pode pegar os afastamentos para o INSS e observar, as pessoas estão indo muito por ansiedade ou por depressão. Já olhar os, né, indicadores. E ver os indicadores e vamos trabalhar com projetos de prevenção, porque a psicologia trabalha muito com prevenção. A gente tem que pensar nisso. Né? Prevenção é sempre melhor, né, como se diz, do que remediar. Né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, a psicologia trabalha muito com prevenção, voltado para a saúde das pessoas. O conceito de gestão estaria também inserido nessa área da psicologia como um instrumento de gestão também? Sim, a gente trabalha com gestão, inclusive na faculdade. A ênfase que a gente trabalha é psicologia de gestão. O professor Leandro trabalhou, depois eu trabalhei, a gente tinha 30, 40 alunos na época que a gente estava no estágio organizacional trabalhando processos de gestão. Né? Desde a elaboração de um plano de trabalho, de carreira também, né? Plano de cargos e salários. Sim, pode trabalhar com todos esses processos, João. Plano de cargos e salários, treinamento, desenvolvimento, um diagnóstico, né? Porque muito psicólogo às vezes recebe um convite ou chega na empresa meio que sem saber o que fazer. O que é que ele vai fazer? Seleção. Mas não é só isso. Muitos acham que é só isso, recrutar, né? Não Agora, é também tem uma coisa importante dessa palavrinha recrutar, né? Isso, a gente sabe que recrutar não é só selecionar. A gente sabe que existe um custo para que a gente escolha a pessoa adequada que vai trabalhar para a minha organização, né? Eu sou uma organização, eu tenho a minha cultura organizacional e eu quero pessoas que venham contribuir. A gente sabe que nesse mundo mercadológico, a gente quer resultados, quer produtividade, quer atingir metas positivas, né? E para isso a gente quer um time que venha favorecer tudo isso. E aí, nessa hora, né, eu fico pensando o papel de vocês, né, enquanto psicólogo, de chegar assim para a organização e dizer, vou trazer o melhor time para esse melhor resultado. Eu queria como é que funciona, equipe, né? Como é que funciona, por onde inicia, os primeiros passos, mais ou menos por aí, queria entender. Bom, a gente está falando de um processo, na verdade, posso até dizer dois. Que é o de recrutamento e da seleção, tá? Que tem todo um universo entrelaçado a ela e que a gente utiliza de método científico para isso. Importante, é interessante, importantíssimo. Né? Quem acha que é só selecionar. Achei legal o currículo, vou puxar para cá, né? Aquela tal história de avaliar por cara. Sim, né? Também. Não existe isso. Ou Inclusive, pelo currículo, né? Ou pelo currículo. Até de episódios que eu vi de quadros famosos na internet, essa história do recrutador, selecionador, contratar a pessoa que falou o que ele queria ouvir, não existe. Porque é como você mesma falou, Agda, tem um perfil. Aquele perfil não é
para mim, recrutador, selecionador. É para o cargo, que é para a empresa, que tem suas funções, né? Que vai ter que ter habilidades específicas, que vai ter que ter um conhecimento específico. Então, eu não vou contratar uma pessoa que eu goste. Eu não vou contratar uma pessoa que eu achei bonita. Eu tenho que contratar uma pessoa que é competente. Então, tem todo um método científico com técnicas, certo? Que faz com que a gente chegue não na pessoa certa, mas vamos dizer que dentre as disponíveis, a melhor que se enquadra dentro daquele perfil. Mais adequa, vamos dizer assim, a necessidade daquele momento, aquele né? perfil. Ou porque, às vezes, um profissional ele tem várias habilidades e competências, mas vocês buscam justamente isso, né? Adequar essas habilidades, né? Identificar essas habilidades e as competências ao que a empresa, a instituição está pretendendo num determinado cargo. Isso. E o Leandro e Bruno, eu fico pensando aqui, porque a gente quando pensa nessa parte de recrutar, de selecionar, né, como você está falando, são dois processos, recrutar, que é até interessante, recrutar é meio que abrir e selecionar, e você passa pelos processos de avaliação, seria isso? O recrutar seria convidar as pessoas a participar da seleção. A participar da seleção, Perfeito. que parece uma coisa relativamente simples. Mas eu acabei de falar que a gente não encontra a pessoa perfeita. A gente encontra a pessoa mais capacitada dentro daquelas que a gente conseguiu convidar. Certo. Então, se a gente convida errado, a gente pode até fazer uma seleção certa e encontrar a pessoa mais capacitada. Mas a gente convidou aquele grupo inicial que participou da seleção, não era o mais competente. Entendeu? Então, por isso que também tem estratégias e técnicas específicas para fazer um bom recrutamento. Perfeito, isso é importante. Entendeu? Porque às vezes eu só tenho aqueles ali que eu recrutei, mas nenhum cabe para o que eu estou querendo. Mas o erro esteve talvez no recrutamento. Coloque num cenário competitivo, onde não é qualquer trabalhador que serve, tem que ser o trabalhador. Perfeito. Então, esse recrutamento tende a ser mais específico, mais complexo, mais delicado. Inclusive, pode ser até que essa mão de obra, né, esse talento, ele esteja empregado. Isso. Então, você não adianta colocar anúncio de vaga de emprego, porque esse talento, ele já tem emprego. E você já está sondando ele ali. Vocês fazem isso também, é? Fazemos isso e é uma estratégia boa, viu? Porque o chamamento tem que ter um objetivo, né, que é o recrutamento. Então, o professor Leandro colocou, se você traz isso, né, um talento de uma outra empresa para somar com a sua, tem vários benefícios aí, né? O primeiro é você, de repente, trazer uma pessoa que já conhece o que está trabalhando. Então, vamos dar um exemplo da nossa área, um professor, por exemplo. A gente chama um professor de uma concorrente, de uma área específica, que se você for chamar, talvez não venha o que a gente está buscando. Um professor que tem ali um mestrado, um doutorado, que atua naquela área específica, então a gente faz um chamamento. E pela tradição do SESMAC, por um curso, né, uma faculdade estruturada, a pessoa sai da outra empresa e vem para cá. Então, a gente pega uma pessoa treinada, que sabe dar aula, já está há muito tempo no mercado e tem o conhecimento técnico. E a importância, né, do que a gente está falando, porque o grande segredo do sucesso das empresas é justamente esse. São as pessoas. Né? São as pessoas e tendo pessoas com perfil, com capacidade, sim, né? É que vai realmente a chave do sucesso para qualquer empresa conseguir ter as melhores pessoas inseridas, né, na missão. Arrisco dizer, João, que o recrutamento e a seleção, né, que são duas fases, mas é o mesmo processo, é uma das mais importantes, porque é onde você está trazendo o trabalhador para fazer parte. E daí vai os outros processos, que é o treinamento. Aí você vai ver na necessidade de treinar aquela pessoa. De treinar, de diagnosticar, de fazer uma pesquisa de clima. Massa. Agora, por outro lado, eu trago um ponto importante. Nem sempre a questão técnica, o conhecimento específico é fundamental. Eu ia perguntar exatamente a gente tem que trabalhar muito, João e Agda, na parte comportamental. Perfeito. Porque hoje a maioria das empresas contratam pelo currículo. Vamos dizer, o professor é muito bom, ele tem um mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado,
mas quando vai tratar com as pessoas, o relacionamento, a liderança, deixa a desejar. Às vezes não consegue trabalhar em equipe. Não consegue trabalhar né? em equipe. Às vezes não consegue Exatamente. ter um relacionamento Não, importante, saudável. Até Sim. os próprios alunos vão pegar professor, por exemplo. Então, às vezes você é muito técnico, É. mas não tem as outras habilidades. Tem né? um ditado na POD que o pessoal diz, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Olha que triste, né? Assim, porque poderia, de certa forma, fazer um trabalho ali dentro da empresa, né? Ou recrutar melhor, porque a gente tem na seleção os testes psicológicos, que traz para a gente aí, né, um arcabouço aí importante das características comportamentais. E se não fizer uma seleção bem feita, desde o recrutamento, corre o risco, de repente, de ter prejuízos financeiros, porque é um né, na investimento, empresa, né? investimento. Investimento. Sim. A instituição, a organização, ela tem investimento para fazer esse processo, Sim, né? sim. Então tem muito isso, sabe? Uma pergunta assim que eu sempre tive curiosidade de fazer, apesar de conhecer vocês há Sim, muito tempo, sim, a sim. instituição, mas também para quem está nos assistindo. A demissão é dolorosa para o setor de RH? Como é esse processo de demissão que, inclusive, se não for ética, né, se não sim. tiver critérios, ela influencia até no clima Sim, organizacional, sim, né, é sim. impactante. Sim. A gente falou da admissão, mas a admissão para a psicologia enquanto Vocês, enquanto mais psicólogos, pro nesse organização, processo aí, né? Mas se quiser, eu já estou acostumado, estou calejado. O professor Bruno hoje faz os processos de demissão lá no RH, né? Mas eu já fiz algumas dezenas, infelizmente. Hoje a gente faz juntos lá no curso, né? Sim, Já teve algumas também. Sim. Eu poderia, óbvio que tem um olhar nosso, né? Cada pessoa pode ter uma opinião. Mas eu poderia dizer facilmente que não tem demissão boa, não tem demissão tranquila. A não ser que a se pessoa for um queira. A não ser que a acordo, pessoa A não ser que seja um acordo, que a Isso, pessoa né? esteja ali querendo. é um desligamento. Não um sei- Vamos não usa nem a trazer palavra uma demissão, palavra né? cordial, né? Mas uma demissão, aquela vá pra rua, você tá demitido, aquela dura, certo? Ou Por pode dizer mais que aquele a pessoa também, né? mereça, Pode dizer aquela frase também. Vou disponibilizar você para o mercado, pro mercado de trabalho. Olha, É vou triste. deixar você disponível. Tão mas deixa bonitinha a triste, né? frase, né? Mas... E geralmente na prática é assim, É, né? A verdade. gente queria botar para correr, mas tinha que ser mais formal. É. Mas a demissão, né, que é com essas características de ser uma ruptura drástica de um processo de trabalho, não é confortável. Por mais que a pessoa mereça, vamos dizer assim, aquele momento em si da entrevista de desligamento, da comunicação, é muito desconfortável. E muitas vezes, né, interrompendo um pouquinho, desculpe, e muitas vezes não é o RH que identifica a pessoa que Não. vai ser Sim, desligada. sim. né? Geralmente chegar, o RH comunica. Mas já vem Pra de chegar outros a essa decisão, na setores, verdade, né? né, João? E aí, muitas vezes, imagino, né, que às vezes acontecem injustiças, né, vamos dizer assim, que impactam, né, vamos dizer, demissões que impactam no clima organizacional por não ter uma conjuntura Comportamental, comportamental, adequada. né? Não, às vezes tem até, e às vezes aquela situação, determinada pessoa seria mais indicada para sair do que outra, mas há injustiça. Eu estou falando de uma forma geral. Sim. E isso daí também tem um impacto grande, né, como eu disse anteriormente, no clima organizacional. De quem fica, né? E isso daí, o trabalho, né, do RH, quando acontece esse tipo de situação, também é muito importante, né? Eu costumo enxergar a psicologia organizacional e do trabalho como algo integrado, como algo orgânico, inclusive. Se há um dos processos, seja ele qual for, do micro ao macro, que todo mundo dá importância do que ninguém enxerga, mas que se refere à gestão de pessoas e à gestão de negócios, eu acho que qualquer um deles deficitário é como se fosse um câncer, que ele pode começar pequenininho, mas ele vai corroendo. E se você não
tomar atenção e não der as devidas providências, vai chegar Se um amplia, momento né? E piora que muito, pode desabar tudo. Vai Inclusive, Entendi. corroendo os valores da empresa. Né? exatamente. Inclusive, falando de negócios, a falência. Então, pode até acontecer uma injustiça e outra por uma força extraordinária que na vida acontece, a gente não pode ignorar. Lógico. É a vida o que real. não pode ser é cultural, o que não pode ser é dentro de uma rotina, porque aí Sistêmica, já né? vai perpassar para valores. E os valores não são só o que é dito, é o que é percebido. E as pessoas vão sentir que essas coisas erradas fazem parte do dia a dia da empresa e automaticamente vai comprometer o negócio e a gestão de pessoas, né? Porque aquela pessoa que tem bons valores não vai se identificar, automaticamente não vai se integrar, não vai conseguir trabalhar em equipe, não vai conseguir produzir como ela deveria produzir, que é o tal do perfil. Até para coisa ruim tem que ter o perfil. Tem que ter o perfil. Porque senão vai ter o conflito de relacionamento e aquela pessoa que nesse caso está ao contrário, o inverso, aquela pessoa boa não fica. Ou aquela pessoa boa, neste caso, adoece, né? Como acontece muito. E hoje a gente vê muito isso, né? Que é essa Muito. parte da questão do adoecimento nas empresas, né? Foi até um episódio que a gente trouxe para cá, né, Isso, João? isso foi. Tem até o NR1 falando sobre essa questão agora, né? Que eu queria que vocês falassem um pouco mais da importância do ambiente, né? Que eu acho que esse também é um papel de vocês, né? Enquanto da psicologia organizacional, identificar esses pontos, como é que funciona? A NR, não, eu simplifico, você amplifica. Antes da NE, acho que o João pegou num ponto bem interessante, que é a entrevista de desligamento. Acho que nesse momento tem que ser acolhedor. Perfeito. É perfeito. mais um humano que está ali na sua frente, Sim. não é mais um número de uma Sim. pessoa. Então, o psicólogo, ele tem que trabalhar com acolhimento, sabe, João? Acho que isso é um diferencial da psicologia Isso. dentro de um processo de desligamento. Perfeito. Então, você vai acolher, né, aquela situação. E outra, você pode, inclusive, trazer ferramentas, informações nesse processo também. Então, depois que acontece o acolhimento, tecnicamente falando, você vai acolher. Então, um momento de raiva, de surpresa, de incerteza, mas você pode fazer uma entrevista de desligamento. O que é isso? Você perguntar como foi esse setor, como eram as pessoas de lá, como era o seu trabalho, você tinha produtividade, como era a gestão, a liderança. Então, você vai fazer várias perguntas que acabam que aquela entrevista vai lhe dar subsídios para você melhorar aquele setor. Sim. Ou você comunicar aos seus superiores, esse rapaz aqui, ele foi desligado, mas eu acho que houve um equívoco, está acontecendo isso, a liderança está sendo assim e tal. Sim. Eu estou falando isso por experiência de outras empresas que eu já trabalhei aqui. Sim. E como consultor também, não aqui na instituição. Mas eu vejo muito isso, sabe? Primeiro acolher aquele processo, sabe? Porque a pessoa vem com a tristeza, né? Não, Tem é. demissão que você passa É. 5 minutos 10, mas tem desligamento que você passa Passa uma a hora, hora. Imagina. 1h30. Eu já fiz com 1h30. Porque passa a ser quase uma sessão psicoterápica. É isso que eu ia Isso. falar. Quando é Isso. feito por um psicólogo. Ou pode não ser, vir um espaço de acolhimento ali e se sentiu à vontade. Mas o que o professor Bruno trouxe é muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que no processo de desligamento é só o desligar. E tchau. assinalar e tchau, Você tá- né? E não é Mas só não é. orientar, São nem muitos assinar. impactos. É um envolvidos. encerramento de um ciclo que é importante tanto para a empresa compreender, mas o que a gente quer trazer agora é que o sujeito que está sendo desligado é interessante compreender também. Porque vamos supor, ele está sendo desligado por um motivo bem específico. Vou trazer um, que pode ser milhares. Certo. Ele A função não acabou. é organizado. Ué, não é organizado. Não é organizado no trabalho. Tá. Certo? É um detalhe, é um traço, uma característica Que para o do cargo jeito dele. precisaria que fosse. Né? Só que não comunicaram a ele que ele estava sendo desligado porque ele era desorganizado. E aí ele não sabe o que ele tem que melhorar. Aí ele vai para outra empresa como? Do mesmo jeito, desorganizado. Isso. Que pode ser que ele não fique nessa outra empresa. E assim vai indo. Até ele ou fazer uma autoanálise e o que é que está acontecendo, eu vou me aperfeiçoar. Ou alguém dizer, é por conta disso. Perfeito. E muitas vezes o líder ou a pessoa, o chefe que está lá, a mágoa, o relacionamento está tão deteriorado que o líder não fala ou até se falasse o outro não compreendia porque tem a mágoa. Então, muitas vezes passa para o RH ter essa responsabilidade. Isso.
como é algo mais formal, que a gente vai chamar, você não trabalhava comigo, então não sou eu que estou lhe demitindo, eu estou aqui lhe comunicando a demissão. E nesse momento a gente aproveita para investigar, olha que interessante. Mas é importante, eu vi Muito essa importante. fala, é muito Qual a importante. Qual a forma que ele está enxergando aquele desligamento? O porquê que ele está sendo desligado? Para saber se ele tem consciência daquilo. E olha que interessante, parece algo humano, né? E é. Mas também tem algo bom para a empresa, porque você oferece um suporte e é de valor, tá? Um valor agregado à empresa com esse olhar humanizado nesse processo, acolhendo nessa hora difícil, certo? E essa pessoa, muitas vezes, até sendo demitida, ela sai grata. Então, ela sai Pela sem forma que foi o reclamar. processo Isso é realizado. reconhecido, Ela né? sai Isso. sem falar mal. Ela Isso. sai e, se brincar, não tem aquela tal história de sai com a porta aberta? Sim. Porque foi tão bem acolhido, óbvio que teve coisas erradas, mas foi pontuado porque é uma questão de perfil. É profissionalismo, pessoal, percebe? Não é algo pessoal, que muitas vezes acontece no ambiente de trabalho. É algo técnico. Olha, aconteceu isso e isso, o resultado era para ser esse, o perfil está inadequado, a gente tentou treinar outros processos de gestão, porque não é só mudar pessoas como uma peça de um objeto qualquer. Então, foi feito tais coisas, não deu resultado, infelizmente, e agora o único caminho é o desligamento. Porque percebe que se a gente manter aqui, é o trabalho de todos, inclusive, que está em jogo. Então, Sim. ainda é um olhar humano. Porque é Verdade. o olhar de todos. Do coletivo, né? Você está pensando no contexto, no resultado final. E influi né? diretamente nos valores, né? Da questão ética, né? Isso. Enfim, a empresa, ela precisa ter essa estruturação, né? De valores como ética, como a questão da humanidade, enfim, todos os valores que a empresa se propõe a dizer que tem, ela é muito representada nesse momento, né? Sim. Eu acredito que é um momento muito delicado e importante, né? Para qualquer organização. Mas para fechar esse ciclo da demissão, que é um tema tão pesado para baixo, né? Não, mas que é necessário. É necessário. Não, é necessário porque na vida a gente sabe que tem lugares que a gente cabe a gente, lugares que não. E assim tudo vai se construindo, né? Às vezes a gente está num espaço que não é o nosso. E feliz daquele que entende que uma demissão como um processo para ele se aperfeiçoar, você melhorar, aprender, analisar melhorar e evoluir. evoluir. Né? E tá num lugar que Exato, seja mais exatamente. compatível, que você faça Exatamente. Sim. dois, Na né? vida tem começo, meio e fim, Tudo né? são Então, ciclos, faz né? parte, São Faz ciclos. parte dos ciclos. Mas assim, eu achei muito legal a fala de vocês dois, porque vocês trazem um ponto e mostra e marca nesse ponto a importância do psicólogo. Sim, Né? Que não é feito por qualquer Com pessoa. certeza. Né? Tem que ser feito pelo profissional, para ele ter um início, meio, fim, de forma adequada e humanizada, que eu achei isso fantástico. Assim, achei... E aí você pode até encaminhar essa pessoa depois, estou percebendo que você ficou fragilizado, né? Você me conta de todas as questões que passou, que foi um processo, como o professor Lane colocou, seu, de questões emocionais. Por que você não procura uma psicoterapia? A gente explica Até o que é uma orienta, né? psicoterapia. O caminho, né? Perfeito, encaminha. muito bom, Então, muito bom. a pessoa sai de lá mais aliviado, né? Assim, apesar que não é fácil um desligamento, Não, né? não é Mas fácil, não é fácil. porque muda a vida da pessoa, Muda, né? com certeza. É uma mudança drástica, assim, na vida, né? E Isso vocês faz têm a missão, né? É. Missão de orientar, né? Isso Então, você falou sendo Encaminhar, Isso é orientar. importante. Acho que é bacana. muito importante. E aí, gente, a gente, por incrível que pareça, tenta vocês que o episódio passa rápido, tá vendo? Tá passando rápido. Ele tá passando rápido. Até eu que sou acostumada. E aí, assim, antes de a gente partir para falar um pouco mais da história dos 50 anos do curso de Psicologia, que eu acho que é uma história que tem que ser falada, né? Por sinal, vocês têm um congresso para divulgar também aí. Eu queria só mais uma pergunta relacionada ao que eu tinha questionado anteriormente, porque a gente percebe que as condições atuais de trabalho, né, com essa dinâmica da tecnologia, esse mundo frenético que a gente vive, que tudo tá aqui, a gente não tem mais aquele negócio que eu lembro quando eu era pivetinha, no meu interior, lá em Paulo Jacinto, a minha mãe saía para trabalhar X horas, voltava X horas e acabou, ela só ia voltar no outro dia. O trabalho dela só iria ser falado no outro dia, no horário normal. A gente tem isso hoje? Não. Não é a realidade, é a realidade. É a realidade atual. Então, isso mexe muito e eu acho que vai ser o foco na questão da saúde. Né? Então, volta para a saúde dos trabalhadores. Isso tem impactado muito?
Muito, Agda, muito. Assim, a saúde do trabalhador é um ponto que tem que ser discutido sempre, né? E acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque o psicólogo também vai trabalhar com saúde. Tem psicólogo, tem pessoas que pensam que não vai trabalhar com saúde do trabalhador, mas dentro da empresa você trabalha com saúde do trabalhador, né? Quando você coloca ali vários profissionais para trabalhar não só a medicina do trabalho, mas que envolve a psicologia, a nutrição, né? Outras profissões que podem ser aliadas, o educador físico, por exemplo, você melhora a qualidade de vida daquelas pessoas. E da pandemia para cá, a gente percebe que isso potencializou a questão da tecnologia que você está falando, a saúde mental das pessoas. Então, a ansiedade aumentou, a depressão, né? Então, assim, isso só vem se potencializando. Então, a saúde é primordial. E o psicólogo, como eu falei, pode trabalhar com projetos, né, para trabalhar essa questão da ansiedade, da depressão. Tendo ali dados, indicadores, ele vai trabalhar com a saúde. E cuidar das pessoas, eu acho que é fundamental. Agora, é claro, você precisa entender como é que funciona aquela empresa, né, quais as questões que, de repente, afetam mais a saúde, ou se é o ambiente, né, ou se é o celular, né, porque vê as pessoas hoje muito tempo no celular. Né? As crianças, os adolescentes, e na empresa também está assim. Então, você perde produtividade, você perde foco, você perde muita coisa. Apesar que vira um trabalho também. O WhatsApp vira uma ferramenta de trabalho, né? É tão mais fácil, né, você dar uma demanda para o seu subordinado pelo celular, ali, pelo WhatsApp, do que você ir lá ter uma reunião, de conversar com ele. Isso. Então, fica mais rápido, mas fica frenético. E é perigoso. Porque pode gerar uma ansiedade naquela pessoa que está ali, né? Pode gerar ali uma depressão. Então, por isso que, de repente, vem normativas, né? Para, de repente, fluxos, né? Criar fluxo de processos normativas, até para entender, ó, a questão psicossocial precisa ser olhada com carinho, né? A questão multiprofissional nunca foi tão bem falada dentro da empresa, né? Porque tem que estar ali todos os profissionais envolvidos nos projetos. Acho que é fundamental. E quando se fala em tecnologia, né? A gente hoje fala em tecnologia, sempre fala de inteligência artificial. Sim. Tá a IA, vendo, a famosa IA. Isso, né? da IA. E a psicologia já está avançando muito de instrumentos, né? Que é lógico que, principalmente na profissão da psicologia, é um instrumento que pode auxiliar, né? Com relação a dados, enfim. Como é que está esse momento da psicologia com a questão da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial veio para a humanidade como tantos outros incrementos, né? Vou olhar pela perspectiva de 100% de saúde e depois eu vou para profissional, tá? Como todos os incrementos, até o ser humano se adaptar a essa nova realidade, vai ter os altos e baixos. Vai ter vícios, vai ter mudança de postos de trabalho, vai ter forma de viver mesmo, de se adaptar à vida completamente diferente. E as coisas acontecem até o ser humano chegar à adaptação, leva-se um tempo. E quando eu falo ser humano, não é só a questão psíquica, é orgânica também. É tudo, né? Verdade. Aí vem estresse, aí vem a depressão. Muitas vezes é por conta dessa dinâmica social de vida que a gente está numa velocidade muito maior hoje e a gente ainda não conseguiu a tal da adaptação. E é quando começam os desafios. Nesse período que a gente ainda não está em adaptação, o que é necessário a ser feito? Pronto. É onde entra a psicologia também no contexto de psicoterapia, orientação, né, sobre saúde mental, as prevenções, vem nos ambientes de trabalho, os postos e os talentos e as pessoas tudo alinhado para que não tenha burnout e outros tipos de transtornos. Então, a psicologia vem nesse aspecto de tentar ajudar o ser humano a dizer, olha, o mundo está dessa forma, mas você tem que encontrar esse caminho que se chama saúde. Não dá para esperar o tempo, a vida, a humanidade, porque a vida tu está vivendo agora. E ela tá de cabeça para baixo, tá dessa forma, e você precisa encontrar um caminho. Então, é mais ou menos isso que a psicologia faz, tanto no âmbito individual, dentro da clínica, como a gente faz dentro das empresas. Só que o incremento dentro da empresa é que tem que ter normas, tem que ter trabalho em equipe, tem que ter
resultado. E aí as coisas ficam um pouco mais complexas, porque aí você não está só no âmbito individual, você está no âmbito de negócio, onde tem outras empresas que às vezes não são tão éticas, que às vezes não são tão saudáveis, mas que você tem que ter um resultado para se manter vivo também. E competir com elas. E competir com elas, porque não deixa de ser um organismo. É um organismo coletivo, né, que tem várias vidas lá dentro, mas não deixa de ser um organismo que está lá tentando sobreviver. Então, isso é muito complexo, mas a gente vem conseguindo. Sim. É o que eu falei, inclusive, das nossas vidas, quando a gente estava se apresentando. Que a gente aprendeu dentro da faculdade, que aquilo dali estava já teorizado, já estava estudado, Mistificado? né? Desmiuçado? Desmiuçado, certo? Onde a gente onde a gente adquiriu esse conhecimento produzido e hoje a gente produz conhecimento com essa nova realidade. Adaptada à realidade atual, exato. E aí entra agora a tecnologia aplicada à ciência, à profissão. Então, automaticamente, nessa nova dinâmica, a gente, óbvio que vai utilizar o incremento da tecnologia para ir nessa mesma velocidade. Porque, por exemplo, pesquisa científica para a gente fazer a busca de determinado dado agora, a gente não precisa necessariamente ir atrás de um livro em uma biblioteca tal. A gente bota no Google, que é a inteligência artificial do Google, já dá a resposta. Ou seja, ele quebra caminhos de demora de pesquisa. Você vai usar como assessor, né, para trazer vazamento de informações para a sua análise, não para substituir, mas para assessorar como uma calculadora, exato. Que na época certamente até que foi criada, a eletrônica, foi criticada pelos caras que sabiam fazer o tal do cálculo na forma. E aí? E hoje, para fazer uma continha... Hoje a produção já está dizendo que está nos últimos minutos. Tá vendo como passa rápido? Eu disse a vocês passava rápido. Né? Mas assim, eu achei muito importante a pergunta do João e a fala, porque esse cuidado da saúde, essa importância da utilização dela, sim, como assessoria, como você falou, né? É um assessor que vai agilizar os processos, mas nunca vai ocupar o espaço do profissional. Que isso é importante. Com certeza. Então, eu queria deixar esses últimos minutos para que vocês aproveitem o espaço e falem do Congresso. E de forma rápida. Vou usar a inteligência artificial. Então, vamos lá. O Congresso está fazendo 50 anos, sabe? A gente, por ter uma boa relação com o Conselho Regional, a gente conseguiu também uma pessoa que viesse fazer uma fala de abertura do Conselho Federal de Psicologia. Olha que bacana. Falando exatamente da psicologia, do início, do meio e o possível fim com essa IA que vocês estão falando aí, né? Uma boa pergunta. Então, a gente vai ter mesas interessantes, porque a psicologia não é só a psicologia do trabalho, apesar que vai ter uma mesa lá, que é a psicologia do trabalho, a avaliação dos riscos psicossociais, é justamente a questão da ANR que você está colocando. Não deu tempo a gente falar, mas vai estar no Congresso. Pronto, quem quiser vai no Congresso. Ótimo, gostei. Bruno. Vai ter mesas falando de redes sociais e ética. O professor Leandro vai estar à frente. Dependências tecnológicas, limites e possibilidades. Olha que mesa fantástica. Muito boa. Todo mundo hoje está com rede social. Atual, e a ética disso? Super atual. O dia do Congresso? Dia do Congresso começa agora na quarta-feira à noite, dia 20. Aí 21, tarde e noite. E 22 também, tarde e noite. De agosto. De agosto agora, essa semana. Então vai ter mesas temáticas, né? Totalmente atuais. A gente fez um congresso lá, eu, o professor Leandro, o professor Alejandro, os professores, voltada não somente para a clínica, todo mundo conhece a clínica, né? Mas vai ter mesas, como eu falei, da psicologia do trabalho, redes sociais e ética. Então, mesas que tá saúde, vai ter SUS e SUAS, que está voltada para os CAPs, né? Todo mundo conhece como CAPs. Então, a gente pegou todas as áreas da psicologia e foi dividindo em mesas, mini cursos. A gente vai ter mini cursos na tarde anterior à abertura, que é dia 20. Então, temas também fantásticos de minicursos. Muito legal. Todas as áreas, né? Todas as áreas. É um congresso que vai abranger muito importante para profissionais, estudantes, né? Então, isso. E comemorar os 50 anos do curso de psicologia. E paralelo ao lado científico, né? Das mesas e dos minicursos, vai ter as solenidades de abertura e de encerramento, onde a gente vai estar relembrando e perpassando aí esses 50 anos de trajetória. E quem pode participar do Congresso? É aberto, gratuito. Alunos de outras instituições, profissionais. Isso, alunos, profissionais, psicólogas, né? Fantástico. Então, para encerrar o nosso episódio, a gente vai fazer um brinde ao Congresso.
Isso. E aos 50 anos Os do curso 50 de anos, psicologia. fantástico. Então a gente encerra nosso episódio sempre com um brinde. Um brinde. Queria agradecer, Um assim, brinde. demais. Foi fantástico. Foi obrigado. uma A gente aula que vocês deram agradece. aqui, né, João? Com certeza, Uma aula de uma Águeda. área específica da psicologia que certeza. muita gente não tem esse conhecimento, e às vezes tem Não muito tem. superficial. É. E parabéns e obrigada mesmo. Muito obrigado tá? pelo Parabéns convite. pela Muito obrigado. produção. É, E pela aula, né, Águeda, como você falou, e vamos ao congresso e vamos comemorar os 50 anos. 50 anos. Da Que venha mais psicologia. 50, né? Que venha mais 50. mais um episódio Que venha mais do 50. Fala Venha mais aí, 50. Sesmac. Fala aí.